Vamos lá, estamos então no 7º dia da nossa leitura compartilhada, dos aprendizados compartilhados acerca desse livro, A Isca de Satanás. Este livro é um alerta para mim, para você que é cristão e precisa estar atento quais são as ferramentas que muitas vezes o inimigo utiliza para nos tirar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E nada mais, nada menos que uma necessidade de você estar atento, atenta a essa situação para que você não possa ser confundido, confundir a estratégia do diabo e acabar trazendo consequências terríveis para a sua vida. Ontem a gente não conseguiu fazer a live, estava em um ambiente e tinha um barulho diferente lá, né? No caso, os vizinhos. Então eu não fiz a live ontem, mas hoje estamos aqui para cumprir aqui esse propósito, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer a leitura, iniciar já a leitura. Eu sei que demora um pouquinho para as pessoas serem notificadas e entrarem aqui, mas você que está assistindo em outro momento, você vai ter a clareza dessa informação. Vamos lá, vamos para a leitura. A pedra solidamente assentada, é o capítulo 7 hoje. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que não crê, foge. Preste atenção nisso. Aquele que não crê, foge. E no capítulo 7 fala muito sobre a necessidade da gente crer, de crer que realmente Deus ele tem um propósito na sua vida, naquilo que realmente você procura. E como eu estava falando, a necessidade de você compreender acerca das coisas do reino de Deus te faz crer naquilo que os outros muitas vezes não creem. Te faz compreender aquilo que outras pessoas não conseguem compreender. E aí quando uma pessoa ela não está verdadeiramente firmada, ela acaba fugindo do propósito. E quando nós estamos aqui falando sobre esse capítulo 7, ele fala exatamente sobre isso, sobre a pedra solidamente assentada. E o texto diz assim, aquele que crer não foge. Uma pessoa que foge é uma pessoa estável. Uma pessoa que foge, ela é facilmente abalada e influenciada pelas tempestades, ou perseguições, ou provações. E quando alguém não tem raiz, não tem firmeza, ela acaba realmente fugindo daquilo que Deus tem para a vida dela. Ela não resiste às perseguições, às tempestades, às provações. Esse conhecimento revelado por Jesus, ele não vem de uma forma aleatória. Ok? E aí o escritor ele vai agora partir para a parte a palavra iluminada. Quando ouvimos ministros ungidos pregarem, ou quando lemos um livro, devemos procurar as palavras ou frases que explodem em nosso espírito. Esta é a palavra de Deus que está revelada a nós. Ele transmite a luz e entendimento espiritual, como disse o salmista. A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Para que a gente possa entender o seguinte, às vezes nós escolhemos quem nós devemos ouvir. E às vezes, a depender da igreja, do culto em si, algumas pessoas selecionam quem ela vai ouvir. Eu vou ouvir essa pessoa aqui porque essa pessoa aqui eu acredito nela. Esta pessoa aqui eu vou ouvir, sabe por quê? Porque eu acredito, eu gosto dessa pessoa. Meirinha Paz, seja bem-vinda. E aí a gente precisa entender acerca da palavra de Deus e não importa de quem você está ouvindo. A palavra do Senhor, ela
quando é revelada, ela é revelada no seu coração. E talvez não importa muito quem seja a pessoa que você esteja ouvindo. Por quê? Porque às vezes a pessoa, você não gosta da pessoa. Você não gosta, não concorda com a pessoa. Mas a palavra revelada, ela é a palavra que sai da boca da pessoa. E a palavra revelada é Deus que faz ela explodir dentro de você. Essa é uma das possibilidades. E é por isso que muitas vezes você não pode rejeitar a palavra sendo ministrada por outra pessoa e uma pessoa que você porventura não concorde. Essa pessoa muitas vezes é um instrumento de Deus para aquele momento, para falar contigo. E quantas vezes eu já vi gente sair da igreja porque quem iria pregar não era a pessoa que ela gostava, que ela concordava, que ela tinha um ranço. Isso é uma estrutura diabólica, isso é um instrumento do diabo para tirar pessoas de ouvir a palavra que vai levar transformação para ela, que vai levar vida para ela. E aí, aqui ele diz assim, ó, quando ouvimos ministros ungidos pregarem, ou quando lemos um livro, devemos procurar palavras ou frases que explodem no nosso espírito. Essa é a palavra que Deus está revelando para nós. Geralmente o ministro pode estar falando um assunto. Deixa eu beber uma água aqui, rapidinho. De repente, o ministro, ainda que você goste ou que você não goste, seja bem-vinda, Jace. Ainda que você goste ou que você não goste de determinada pessoa, geralmente o ministro pode estar falando de um assunto, mas Deus pode estar iluminando algo inteiramente diferente no seu coração. Por outro lado, Deus pode ungir exatamente as palavras daquele ministro e elas explodirem dentro de você. De uma forma ou de outra, é a palavra de Deus revelada a mim, ou revelada a você. Isso é que nos transforma de simples, vazios de entendimento a maduros espirituais. Então, eu vejo muitas pessoas que dizem assim, mas eu estou ali na igreja e eu gosto de tal pessoa pregando, eu não gosto da outra. Às vezes, Deus vai usar a pessoa, inclusive, que você não gosta, para falar com você. E aí, aquela palavra que vai mudar todo o cenário. Às vezes, Deus vai usar uma criança. Deus vai usar, às vezes, uma criança. E essa criança vai falar o seu coração. Por quê? Porque é a palavra que vem revelada. E aí o texto que nós lemos lá no começo, que eu li aqui no começo, está lá em Isaías 28:17, que diz assim, olha, portanto diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Aquele que crer que Deus tem uma palavra para você, que Deus ele usa pessoas, ele não vai fugir. Ele não vai se ofender, porque às vezes vai usar um, não vai usar o outro, né? Isso é muito poderoso. E aí, eu separei aqui outra coisa para conversar com vocês, para falar com vocês, é assim, ó. O Deus revela pelo seu Espírito, não pode ser tirado de nós. O que Deus, aqui, preste atenção nisso. O que Deus revela pelo seu Espírito não pode ser tirado de nós. Quando nós cremos numa palavra, quando ela é revelada ao nosso coração, não existe nada nem ninguém que é capaz de tirar aquela palavra de dentro de nós. Ele deve ser Este deve ser o fundamento de tudo que fazemos. Quando a gente está falando sobre isso, estamos falando sobre pessoas que tomam decisões, muitas vezes de sair de uma igreja ou não, tá? Baseada em sentimentos. E ele diz assim, olha, quando você tem certeza que aquele lugar que é para você estar, não existe nada que pode te tirar daquilo ali, que pode te tirar daquela situação. E ele aqui compara, inclusive, num casamento, quando você tem certeza que a pessoa a qual você se relaciona, a pessoa a qual você é casado, casada, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa
é o propósito de Deus para a sua vida, dentro de um casamento, você não tem a possibilidade de uma outra vida, de um divórcio, por exemplo. Esse não é uma opção, não vai ser uma opção, o divórcio. Quando você tem a certeza de que aquela pessoa foi propósito de Deus. Sabe o que eu vejo às vezes as pessoas fazendo? Tomando decisões erradas? Às vezes pede para Deus um emprego, e aí Deus abre a porta de um emprego. A pessoa começa a trabalhar e depois de alguns tempos de trabalho, a pessoa começa a bagunçar para sair. Só que esse trabalho, ele acredita fielmente que foi Deus que colocou ele lá. Se foi Deus que colocou ele lá, por que ele está bagunçando para sair? Por que ele está fazendo algo fora do propósito para poder sair da empresa? Isso é incoerente com alguém que entendeu que aquela porta que se abriu foi Deus que liberou, foi Deus que deu. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E o Deus que revela em espírito, aquilo que Deus revela no nosso espírito, a palavra que Deus revela no nosso espírito, não tem nada nem ninguém que pode tirar. Por mais que alguém possa falar para você assim, olha cara, é isso, aquilo, e tentar de alguma maneira te desestabelecer, você não consegue. Por quê? Porque você está firmado na palavra que você recebeu. Então, aquilo que você faz tem que ser um propósito, tem que ser algo revelado de Deus para a sua vida, a ponto de você ter convicção de que aquilo que você está fazendo está dentro do plano de Deus para a sua vida. Caso contrário, você vai faz uma coisa hoje, faz outra coisa outra, amanhã. Isso é a pessoa que é levada, né, sobre qualquer vento de doutrina. Se você não tem clareza do propósito que Deus tem para você, você acaba indo de um lado para o outro. É uma pessoa que não está estabilizada ou fundamentada na palavra de Deus, revela ser um candidato potencial em se deixar ser levado pela tempestade da ofensa. Então, se você sabe o que você está fazendo, você vai ser confrontado. As pessoas vão te ofender, porque muitas vezes as pessoas são más. Mas, se você sabe por que está fazendo, se você sabe o que você está fazendo, continua fazendo. Essas pessoas não podem, as pessoas que se levantarem contra você dentro daquilo que você está fazendo, segundo o propósito que Deus direcionou para você, continua fazendo. Mas vão se levantar, continua fazendo. Porque se você não tiver fundamentado nessa palavra, na clareza de quem te mandou fazer, você vai para um lado, vai para o outro, e você é um forte candidato a deixar de fazer ou deixar ser levado pela tempestade da ofensa. Quando você sabe que Deus o colocou em determinado lugar, em um relacionamento, em uma igreja, o inimigo terá muito mais dificuldade de te tirar do lugar. Você está fundamentado na palavra de Deus, revelada, e superará os conflitos, mesmo que pareçam impossíveis. Quando você entende acerca do casamento, você vai superar qualquer conflito, qualquer desafio, mesmo que pareça impossível, sabe? Tem situações que você olha e diz assim, é impossível acontecer. Mas se você estiver fundamentado na palavra, isso vai mudar, né? 1 Coríntios 7, 10 diz assim, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então a gente precisa realmente permanecer naquilo que nós fomos chamados. Quebrar uma aliança por causa da ofensa não é uma solução. Então busque ao Senhor para receber sua palavra, né, independente de qualquer coisa. Então, você não pode quebrar uma ofensa ou uma aliança com base na ofensa. Por quê? Porque você sabe que você permanece firme para cumprir o propósito daquele que te chamou. A rocha firme, né, uma parte aqui do capítulo, ele diz assim, o meu coração sofre ao ver como elas são impelidas pelas dificuldades e não pela direção. Está falando
aqui pessoas que contam para ele as dificuldades. Olha, eu saí, eu fiz aquilo. E as pessoas que muitas vezes se apegam pelas dificuldades, olha assim para a vida e dizem assim, olha, isso aqui é tão difícil por causa disso, por causa daquilo. E aí se apegam tanto nas dificuldades e acabam dizendo, é porque é difícil para mim, é difícil. Gente, é difícil para todo mundo. E aí pessoas que se apegam nas dificuldades, né, muitas vezes elas não são direcionadas pela direção de Deus. Olha, eu abandonei isso, eu abandonei esse chamado, abandonei esse ministério porque é tão difícil lá, é tão difícil. Quando na verdade, a gente abandonou porque nós não somos guiados pelo Espírito de Deus. Elas exaltam o fato de que as coisas vão mal ou de como elas e outras pessoas foram maltratadas. Elas se sentem justificadas nas decisões que tomaram, mas esse raciocínio é apenas mais uma camada de engano que as impede de ver a ofensa e a sua própria falha de caráter. Elas descrevem a relação atual com o ministério ou com a igreja que fazem parte de uma como temporária, ou é que Deus me quer por enquanto aqui, né? Tem muita gente que já entra em um relacionamento e diz assim, se não der certo, acaba. Essas pessoas são inconstantes e aí tudo na sua vida vai ser desse jeito, seja no relacionamento, seja na igreja. Alguém que olha e diz assim, se não der certo eu vou para outro, eu saio daqui, vou para outro lugar e tá tudo bem, tá tudo certo. Ele diz assim, cheguei a ouvir um homem dizer que estou emprestado na igreja. Fazem tais declarações para que, se as coisas ficarem difíceis, possam ter uma rota de fuga. Elas não têm fundamentos sobre os quais se firmaram nos novos lugares. Para onde vão, as tempestades podem facilmente impedi-las até o novo porto, né? Impeli-las até o novo porto. Voltando ao exemplo de Jesus, quando Jesus pergunta sobre os seus discípulos, vemos a instabilidade que surge entre os discípulos, né? E aí, eu vou pular aqui para uma outra parte, para que a gente possa ver aqui, como é que andam as nossas reações sob pressão? Se você tem uma carta na manga para agir quando estiver sob pressão, você certamente sempre vai usar essa carta. Se você tem hoje, por exemplo, uma carta na manga para justificar o fracasso do seu casamento, você vai acabar usando essa carta em algum momento. Mas quando você diz assim, eu não tenho outra opção, a gente vai ficar junto, a gente vai caminhar junto, até que a morte nos separe de fato, que é o juramento, que é a promessa que nós fazemos diante do altar. Mas que também isso se aplica em todas as outras áreas da nossa vida. A gente não faz para ver se vai dar certo. A gente precisa fazer algo até dar certo. Isso é diferente. Fazer algo até dar certo. Entende? Então, geralmente digo que as provas e testes localizam uma pessoa. Em outras palavras, eles determinam onde você se encontra espiritualmente. Eles revelam a verdadeira condição do seu coração. A forma de como você reage sob pressão é a forma de como seu verdadeiro eu reage. Você pode ter uma casa construída sobre areia, de 5 andares, alta e bela, artisticamente decorada, com material mais elaborado, de alta qualidade. Enquanto o sol estiver brilhando, ela se assemelha a um baluarte de força e beleza. Ao lado dessa casa, você pode ter uma casa simples, de um andar. Ela é quase imperceptível e possivelmente sem atrativos, se comparada ao belo prédio do seu lado. Mas ela é construída sobre algo que não pode se ver, que é uma rocha. Enquanto as tempestades não vierem, a casa de 5 andares parece muito melhor, mas quando ela enfrenta uma tempestade forte, desaba e fica em ruína. Ela pode sobreviver a algumas tempestades menores, mas
mas não a um furacão. Estrutura simples de um andar sobrevive, enquanto a maior casa, mais grave e digna de nota é sua queda. Quando alguma pessoa na igreja são como os discípulos que foram tão rápidos em falar de Cesareia, mas apenas terem o seu coração exposto depois. Eles podem ser comparados aos cristãos de 5 andares. A imagem de força, de estabilidade e da beleza. Podem suportar algumas tempestades menores e até o tamanho médio, mas quando uma poderosa tempestade sopra, eles são abalados. Certifique-se de edificar sua vida na palavra revelada de Deus e não no que os outros dizem. Continue buscando o Senhor e o seu coração. Não diga ou faça coisas só porque outras pessoas estão fazendo. Busque a Deus e firme-se naquilo que for iluminado em seu coração. Amém? Essa é a leitura de hoje, capítulo 7. Espero que você possa compreender o que está sendo dito aqui, né? Para que você tenha a clareza do que foi dito. Só resumindo a situação, é que você não precisa ficar escolhendo de quem você vai ouvir a palavra. Se você estiver numa igreja, continua firme. Gil, mas é que a pessoa que prega, eu não gosto do jeito que ela prega, da forma que ela prega, eu não gosto da pessoa. Independente, a palavra de Deus ela vai ser revelada. E Deus muitas vezes converte a palavra de quando sai da boca daquela pessoa até chegar no seu coração. E aquela palavra explode dentro de você. Esta é a palavra revelada de Deus ao seu coração. E ela pode vir em sua direção de pessoas que você menos aceitaria, de pessoas que você menos gostaria, mas ela chega no seu coração. Ela precisa encontrar um coração verdadeiramente aberto, para que a palavra revelada possa explodir. Mas se você tranca o seu coração, você não compreende que Deus é capaz de usar até mesmo uma pessoa errante, você acaba desperdiçando uma chance, uma oportunidade que Deus vai te dar de você ser ministrado pela palavra de Deus. Entendeu o que nós falamos aqui nessa aula de hoje? E quando você é testificado pela palavra de Deus, não tem ofensa que vai te tirar, não tem tempestade que vai te tirar do lugar. Por quê? Porque você está firmado na revelação da palavra, tá bom? Deus abençoe você, eu quero orar por você e amanhã estaremos com o capítulo 8. Tudo que pode ser abalado será abalado. Nós vamos orar. Deus, eu oro por esta pessoa que aqui está. Eu te peço que o Senhor possa trazer esta palavra revelada. Quem sabe, esta palavra que sai da minha boca e alcança o coração da pessoa que me ouve. Deus, quem sabe o Espírito Santo está explodindo agora esta palavra como uma palavra revelada que vai gerar, que vai trazer vida para esta pessoa. Em nome de Jesus. Que possamos ser firmes e constantes, não escolhendo o que nós vamos ouvir, de quem nós vamos ouvir, mas compreender que existe um propósito e a palavra revelada sempre virá ao nosso coração. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, paz seja convosco. Amanhã, meio-dia, estaremos mais uma vez. Tchau!